Flamengo preparado. Construção do estádio ameaçada. Gabigol no Palmeiras. Reforço esperado. Fala, meus amigos, fala, minhas amigas. Beleza, tudo bem? Estou chegando mais uma vez aqui no canal Nick Fla com notícias bombásticas do meu, do seu e do nosso Mengão. Já quero começar o vídeo de hoje falando sobre a preparação do Flamengo para a partida de amanhã diante do Atlético Mineiro. Mas calma, você que não é inscrito no nosso canal, te peço com toda a humildade do mundo que você se inscreva em nosso canal, é totalmente grátis e você, além de não pagar nada, ainda fica super atualizado de tudo que acontece no nosso Mengão e ajuda e muito o nosso crescimento. E não se esqueça, deixa o teu like e ativa o sininho das notificações para que você não perca nenhum dos nossos vídeos, beleza? Vamos às notícias. E o Flamengo finalizou na manhã de hoje a preparação para a partida diante do Atlético Mineiro amanhã pelo Campeonato Brasileiro lá em Minas Gerais, na Arena do Galo. E o Flamengo, que vai poder contar com a volta do volante Eric Pulgar, finalizou a preparação e viajou rumo a Minas Gerais. O time está focado e preparado para tentar buscar mais uma vitória e continuar firme na ponta da tabela. O Flamengo que deverá ter algumas mudanças devido a desgastes físicos de alguns jogadores. O Flamengo que deverá ter como surpresa no time titular o Matheus Gonçalves, até o próprio Verton deverá ser titular nesse time do Flamengo. Mas vamos ver como será realmente a escalação final do time do Flamengo. Mas o Flamengo treinou bem, treinou forte e está preparado para enfrentar o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro e tentar trazer os 3 pontos nesta partida. E o Gabigol, que ficou fora da lista de relacionado e não viajou para Minas Gerais e está fora desta partida muito importante contra o Atlético Mineiro. Para mim, o Gabigol não deveria ter ficado fora, porque o Gabigol é uma peça muito importante nesses jogos contra o Atlético Mineiro. O Gabigol que mexe um pouco com o psicológico dos atleticanos. Eu acho que o Gabigol, independentemente da situação das declarações do empresário, independentemente da situação do contrato do Gabigol não ter sido renovado ou o Gabigol estar prestes a sair do Flamengo, eu acho que se o Gabigol tem contrato com o Flamengo, o Gabigol deveria ir para esta partida pelo menos para mexer com o psicológico dos atleticanos. Mas a diretoria e a comissão técnica decidiu manter o Gabigol fora, então o Gabigol segue fora do Flamengo até a última ordem. Mas tomara que o Flamengo consiga essa vitória e consiga se manter firme na ponta da tabela, apesar dos desfalques que o Flamengo tem. A torcida rubro-negra tem que parabenizar muito a garra e a vontade desse time que está lutando até os últimos minutos das partidas para conquistar os pontos que vem conquistando, mesmo com todos os problemas de desfalques por jogadores lesionados e por jogadores convocados. O Flamengo é um time muito forte, um elenco muito robusto e então está fazendo valer a força e a qualidade do seu elenco. Beleza? Vamos falar agora sobre Gabigol no Palmeiras. A informação é que o Palmeiras já fez algumas consultas ao Gabigol para saber a situação no Flamengo. Então, o técnico Abel Ferreira, ontem, após a vitória do Corinthians, foi perguntado na entrevista coletiva sobre o Gabigol e ele deixou claro, abre aspas para Abel Ferreira, a Leila, já sabe o que eu penso, fecha aspas. Ou seja, o Abel Ferreira não descartou nenhuma possibilidade de não ter o Gabigol e nem afirmou que quer o Gabigol, mas deixou claro que o Gabigol seria muito interessante na equipe do Palmeiras. E o Palmeiras tem como plano, sim,
contratar o Gabigol, talvez não nesta temporada, mas já deixar um pré-contrato assinado para a próxima temporada. E lembrando que a Leila já deixou claro que não vai pagar o Gabigol nem o teto dos jogadores que já estão no Palmeiras. Então, para o Gabigol e para o Palmeiras, o Gabigol terá que reduzir e muito o seu salário. Mas vamos ver como vai ficar o andamento destas negociações e se o Gabigol realmente vai reforçar o Palmeiras no ano que vem, beleza? Agora vamos falar sobre estádio ameaçado. Que história é essa? O paparazzo rubro-negro trouxe esta informação ontem, que o subsecretário do governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, vai entrar com um processo na justiça para tentar adiar o leilão do terreno do gasômetro desapropriado da Caixa Econômica pela Prefeitura do Rio de Janeiro. Ele aponta irregularidades nesta desapropriação. Abre aspas para o subsecretário Victor Tranqueira, subsecretário do governador do estado do Rio de Janeiro. Caros amigos, aguardei por uma semana que qualquer advogado ou o Ministério Público se pronunciassem no judiciário o ilegal procedimento do município do Rio de Janeiro para a construção do estádio do Flamengo. Como ninguém teve coragem, mais uma vez esse humilde advogado, seguindo os passos do mestre Sobral Pinto, vai se sacrificar pessoalmente e entrar hoje na justiça para anular o decreto. Conto com o apoio de todos na luta contra a imoralidade. Fecha aspas para Vitor Tranqueira. Então, essas foram as palavras do subsecretário do governador do Rio de Janeiro. Bom, eu particularmente não me espanto com essa notícia, porque eu já esperava que alguém iria se pronunciar contra o estádio do Flamengo. Até porque o Flamengo é o trem pagador do futebol brasileiro. O Flamengo é o trem pagador do futebol carioca. E estão com medo do Flamengo construir o seu estádio próprio e o Maracanã, que foi construído pelo governo, se tornar um elefante branco como outros estádios pelo Brasil. Só que é o seguinte, o Maracanã não é estádio do Flamengo. O Maracanã não é problema do Flamengo, é problema do governo do Rio de Janeiro. Então, eles estão com medo do Flamengo não jogar mais no Maracanã e o governo ter que manter o Maracanã. Ué, o Fluminense não se garante em manter o Maracanã sozinho? Não, né? Estão com medinho do Maracanã se tornar um elefante branco. Apesar de que o Flamengo já deixou claro que mesmo com a construção do seu estádio, não iria deixar de mandar jogos no Maracanã. Até porque os clássicos cariocas serão disputados no Maracanã e alguns jogos do Campeonato Carioca. Então não tem por que eles ter esse medo. Mas eu não me espanto com esta notícia, porque com certeza alguém iria tentar atrapalhar que o Flamengo não construísse o seu próprio estádio. Mas tomara que isso não passe de um piti deste advogado. Beleza? Vamos falar agora sobre reforço esperado. O Flamengo aguarda nesta semana o Marcos Antônio no Rio de Janeiro para fazer exames e assinar o seu contrato com o Flamengo. O Marcos Antônio será contratado por empréstimo junto a Lazio com obrigação de compra no término do contrato, com algumas cláusulas que será colocada no contrato do Marcos Antônio. O Flamengo pegará o Marcos Antônio emprestado e caso o jogador bata algumas metas, o Flamengo será obrigado a comprar o jogador. Lembrando que a Lazio pediu 6 milhões de euros pelo jogador, mas o Flamengo ofereceu em torno de 4 milhões e meio pelo atleta e a Lazio aceitou a negociação e assim firmaram um acordo. Ainda não tem nada assinado, mas o Marcos Antônio é aguardado no Rio de Janeiro para fazer exames médicos e assim assinar o seu contrato com o Flamengo e vestir o manto do Mengão. Beleza? Meus amigos, você que chegou até aqui, meu muito obrigado, que Deus te abençoe. Não se esqueça, deixa o teu like, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe com geral. Beleza? Tamo junto, valeu e fui!